consumar. Portanto, eu quero pedir da tribuna que o secretário de Segurança adote as providências que a Polícia Federal para garantir o trabalho, a liberdade de expressão e, principalmente, jornalista e blogueiro tem que ter a proteção necessária para exercer seu trabalho, que é fundamental para a cidadania. Muito obrigado. Essa casa irá tomar as devidas providências encaminhando o seu pedido. Muito obrigado. Com a palavra, então, o ilustre deputado Zé Humberto, do PHS Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Aproveito esta oportunidade deste grande expediente, senhor presidente, deputado Vitor Penido, das nossas Minas Gerais, para abordar a questão da responsabilidade cada vez maior atribuída aos gestores públicos municipais no desempenho de suas funções. Como fonte dessas reflexões, presidente, que são propostas a seguir, eu fiz uso de uma publicação da Casa, que tem o nome de Responsabilidade na Gestão Pública, os Desafios dos Municípios, que foi elaborada pelo Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica da Câmara dos Deputados, ainda em 2008, e da qual eu reproduzo aqui alguns trechos, por conterem observações bastante precisas a respeito deste tema tão importante. Naturalmente, senhor presidente, e hoje nós assistimos aqui o grande esforço do atual presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, de colocar na pauta de votação do Congresso, da Câmara dos Deputados, matérias propositivas de uma agenda positiva da maior importância para o Estado brasileiro. E eu incluo desses assuntos, dentre esses temas da maior importância, naturalmente aqui nessa casa, os assuntos são todos muito importantes, mas nós temos que pensar naquilo que trata de conteúdo específico do interesse da população e naquilo que prepara o arcabouço institucional, as nossas instituições, governos, poder legislativo, executivo, judiciário, para que realmente faça nessas suas atividades prioritárias, as suas atividades tão importantes, uma eficácia suficiente para que a gente realmente rompa essas amarras que ainda seguram o Brasil numa condição de país ainda e eternamente em desenvolvimento. E é por isso que eu trago esse assunto aqui agora, nesse momento. Transcorridas as eleições municipais, dentro de uma normalidade mínima permitida num cenário ainda carente de um ordenamento jurídico perfeito, milhares de novos prefeitos enfrentam agora os desafios inerentes à sua importante missão. Na cabeça de cada um deles, eu sei por experiência própria, porque fui prefeito de minha cidade, Patos de Minas, de 2001 a 2004, fervilham nesse momento seus planos e sonhos, mas também os seus medos e suas preocupações. E é bom que assim seja. Os desafios são enormes, muitas vezes desproporcionais. O município é o locus do cidadão, é onde a vida de fato acontece. Seu desenvolvimento pressupõe a promoção do bem-estar do indivíduo, a primeira finalidade da democracia. O ser prefeito assume hoje uma importância cada vez maior, na medida em que as instituições amadurecem a partir da elevação dos níveis de participação e consciência dos nossos cidadãos. Mas não foi sempre assim. Do ponto de vista político, o município foi historicamente percebido como um ente federativo mais fraco e de menor importância. As questões locais eram vistas como de pequena valia, se comparadas às grandes demandas nacionais. Mas é notório que o Brasil, principalmente nos seus últimos 25 anos, vem empreendendo um considerável esforço de modernização de suas instituições, o que envolve avanços legislativos, de gestão e de relacionamento entre o poder público e a sociedade. Podemos relembrar aqui esses principais avanços. A criação da Secretaria do Tesouro Nacional em 1986, a implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira, o CIAF, em 1987, a Constituição de 1988, que trouxe importantes inovações na área de finanças públicas, pelas quais se estabeleceu um sofisticado sistema de integração entre planejamento e orçamento, através do Plano Plurianual PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e da Lei Orçamentária Anual, a LOA. O PPA
estabelece as diretrizes e metas para as despesas de capital a serem aplicadas em 4 anos. A LDO define as metas e prioridades a serem contempladas na lei orçamentária e esta fixa as despesas e estima as receitas para o exercício subsequente em harmonia com as anteriores. Senhor presidente, deputado Vitor Penido, sei e assisti a sua grande experiência na direção e na gestão pública como prefeito de Nova Lima. O senhor conhece muito bem essas questões. O senhor sabe que quanto menor o município, às vezes aquilo que foi colocado na Constituição de 88, como normas e diretrizes de um planejamento, como a LDO, como o PPA, às vezes não passa de mera burocracia imposta a uma prefeitura sem a menor estrutura para utilizar desse tipo de artifício, desse tipo de instrumento de gestão como forma realmente de um planejamento eficaz. E aí começam a nascer os nossos problemas. Outra, mas voltando ao assunto anterior, sobre os avanços que nós experimentamos nos últimos anos, eu cito também a Lei de Licitações e Contratos de 1983, que é a Lei número 8666, e a Lei de Responsabilidade Fiscal do ano de 2000. Deputado, pois não, senhor presidente, por favor. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o ilustre deputado Zé Humberto, que tão bem administrou a cidade de Patos de Minas, por um período muito importante, onde fez esse trabalho maravilhoso, tanto que foi um trabalho muito gratificante e em favor daquela região toda, que ele está hoje aqui como deputado federal representando aquela região. Não é isso? Obrigado, deputado. Eu quero te cumprimentar pelo seu pronunciamento e a gente sabe perfeitamente, principalmente no meu caso também, que fui prefeito algumas vezes, praticamente 4 mandatos, 18, obrigação de focar realmente os municípios, principalmente nessa parte de apoio, de repasse, que nós não podemos admitir que o município seja tratado da forma que é. Você pega no bolo tributário, o que sobra para os municípios, né, deputado Zé Humberto? É praticamente um mínimo para atender saúde, educação, segurança, infraestrutura, e fica aí os prefeitos, às vezes, aí, vindo aqui de pires na mão pedir aqui favores e esmolas. Então, parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado. E você tem conhecimento da causa. Senhor presidente. É exatamente essa a ideia que desenvolvo a partir de então. Especialmente estas duas últimas, senhor presidente, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Licitações, vieram para se contrapor a práticas, a vícios e comportamentos pautados pela negligência e pelo uso indevido dos recursos públicos. Em vez dos déficits crônicos, das dívidas a pagar e repasse de dívidas para a União, surge a era da transparência nas contas públicas, das prestações de contas, da disciplina e da moralidade e da ética na gerência pública. A LFRF constitui, de fato, um marco histórico no país, porque mudou a cultura institucional até então vigente, que admitia que os dirigentes públicos repassassem aos seus sucessores os desequilíbrios fiscais herdados ou criados. Estas regras foram e continuam sendo essenciais, pois nós ainda não temos a cultura da disciplina fiscal. E em um passado não muito distante, os desequilíbrios fiscais eram frequentemente mascarados por uma inflação que, embora socialmente perversa, era indolor do ponto de vista político. A lei não apenas impôs limites ao endividamento, como também vedou renegociação de dívidas a qualquer título entre as 3 esferas de governo e empréstimos entre as instituições financeiras oficiais e os respectivos entes públicos controladores, o que levou à falência do sistema bancário estadual. Estabeleceu ainda que a Lei de Diretrizes Orçamentárias fixaria as metas de superávit primário para cada ano, com vistas a criar condições objetivas para reduzir as taxas de juros praticadas no país a valores mais compatíveis com as necessidades de crescimento do produto nacional. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu severas limitações para os gastos com a folha de pagamento dos servidores da ativa, dos aposentados e pensionistas, em todos os poderes, na União, nos estados, nos municípios, interrompendo a trajetória explosiva de crescimento desses encargos nos anos anteriores à sua edição. Outra importante regra introduzida foi a de vedar a assunção de despesas nos últimos 2 quadrimestres do mandato, que não possam ser pagas até o encerramento do respectivo exercício financeiro, ou que tenham parcelas a serem pagas no mandato seguinte, sem a suficiente disponibilidade de caixa.
Na prática, a lei determinou que não se deve gastar mais do que se arrecada em respeito às futuras gerações, que afinal não devem arcar pelos desatinos fiscais do presente. Era muito comum os dirigentes transferirem aos sucessores a responsabilidade pelos pagamentos de despesas contraídas no último ano de mandato, sem um indispensável lastro. De outra parte, a legislação que estabelece as normas gerais da licitação, já consagradas entre nós, desempenhou e continua desempenhando histórico papel nos atos e práticas de gestão na administração pública. Naturalmente, esta legislação teve e tem que acompanhar as inovações institucionais ocorridas ao longo do tempo no país, que não foram poucas. Num desses aperfeiçoamentos é que se evoluiu para a prática do pregão por meio da Lei número 10.520, de 10 de julho de 2002. E eu quero aqui ilustrar, senhor presidente, lembrando aqui a minha ação como prefeito ainda naquela época, quando, através de pregão eletrônico, nós adquiríamos os produtos para utilizarmos na merenda escolar, diretamente dos pequenos agricultores, familiares, dos assentamentos, né, exatamente através da prática do pregão eletrônico. De fato, embora se reconheça os avanços da lei de licitações, aponta-se a rigidez das normas e dos limites de contratação como causa das principais dificuldades. De qualquer forma, resta unânime a certeza de que é preciso avançar. Estudos identificam dificuldades e limitações para a aplicação das referidas leis. A experiência mostra que modificações são necessárias. É fundamental que um processo de compra e contratação seja, além de seguro, eficaz, e para isso torna-se imperativo a adoção de mecanismos que permitam a melhor escolha para cada necessidade, entre preço e qualidade ou técnica. O entendimento da maioria dos órgãos de controle de que o menor preço é necessariamente o mais vantajoso, o que nem sempre reflete o real interesse público, dificulta os procedimentos de licitações nos municípios. Quando o menor preço não é o fator determinante da proposta considerada mais vantajosa, o município acaba tendo de se explicar, justificar, comprovar as razões de sua decisão. Também as hipóteses de dispensas de licitação são de difícil compreensão, o que dá origem a várias interpretações, ocasionando irregularidades formais por parte dos gestores municipais. E aí nós assistimos à festa de processos que passam os prefeitos ao terminarem os seus mandatos, às vezes denunciados pelo Ministério Público apenas por questões de formalidades legais e não por terem incorrido em erros graves que pudessem realmente se manifestar através de algum crime ou pelo menos com dolo, com má fé. Nesse ponto, é preciso uma atenção especial na questão do relacionamento das prefeituras com o Ministério Público. Muitos prefeitos se queixam de membros dessa importante instituição, que por meio dos termos de ajustamento de conduta, documentos que os prefeitos assinam com o Ministério Público para que este não ingresse no Poder Judiciário com ações civis públicas, muitas vezes invadem os limites do papel do gestor público, impondo prioridades aos municípios, tarefa confiada pela população ao prefeito e à Câmara de Vereadores. De fato, muitas vezes, tais termos obrigam os prefeitos a assumirem obrigações que não planejaram, comprometendo outras ações prioritárias. A criação de um Ministério Público independente e atuante foi uma grande conquista, mas isso não significa que seja um órgão isento de erros e imperfeições. É um órgão fundamental, mas seus membros também devem estar sob a mesma vigilância e sujeitos a normas e penalidades, tanto quanto os gestores públicos. O fato é que precisamos aperfeiçoar essas leis. Às vezes, o regulamento leva a decisões tão burras que o prejuízo acaba sendo maior do que aquele que se queria evitar. Temos que evoluir da ótica do excessivo regulamento para uma moderna visão de competências e responsabilidades, da proibição para a vigilância. E temos mecanismos para isso. O cerceamento daquelas que poderiam ser as decisões sensatas e acertadas dos bons gestores, causa mais prejuízos que as manobras dos maus gestores.
e é mais fácil verificar os números e resultados do que as filigranas formais. Um preço superfaturado é, na maioria das vezes, muito mais fácil de ser comprovado. E essa comprovação pode contribuir para a diminuição da efetiva impunidade. Qualquer organização sabe que o excesso de controle leva a uma burocracia burra e ineficaz, que se autoalimenta, gerando custos muito mais elevados do que aqueles cujo combate originou a sua adoção. Além disso, destaca-se também o problema da adoção de tratamento uniforme aplicado aos vários entes federados, num cenário de enormes desigualdades regionais e diferentes características entre os mesmos. Convivemos com substanciais diferenças entre os diversos entes da federação, as quais se manifestam na extensão territorial de cada um deles, no tamanho da população, na renda, no padrão educacional. As disparidades são gigantescas e, nesse sentido, cabem reflexões sobre a aplicabilidade dessas normas em todas as unidades da federação, sem maiores preocupações com as particularidades de cada ente. Não parece razoável considerar que a necessidade de despesa com pessoal entre os poderes e os órgãos autônomos seja igual entre todos os entes federados. E tampouco exigir que pequenos municípios elaborem sofisticados relatórios, como o de metas e os de riscos fiscais, exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Tais exigências de difícil execução acabam por levar ao cumprimento apenas formal, por meio de empresas que fornecem tais relatórios de maneira padronizada, pouco refletindo a realidade. O chamado faz de conta se torna o padrão. E é preciso levar em conta que, na maioria dos casos, o prefeito é um cidadão comum, com pouca formação para compreender e interpretar a complexa legislação aplicável aos municípios, e que a difícil situação financeira da maior parte deles torna impossível a contratação de técnicos especializados, já que as prefeituras não conseguem oferecer salários compatíveis com essas atribuições. Sob esse prisma, também no caso da Lei de Licitações e Contratos, há pontos que merecem uma reflexão. É preciso saber se seria o melhor caminho a adoção das mesmas modalidades de licitação em toda a federação, ou se os procedimentos para habilitação e julgamento deveriam ser uniformes em todo o país, ou se os contratos deveriam seguir esses mesmos padrões. Em alguns casos, parece ser necessário tornar as leis mais rigorosas, porque persistem irresponsabilidades, notícias de corrupção, desvio de dinheiro público. Em outros, restam dúvidas sobre os custos e benefícios das exigências dessas leis. Muitas vezes, elas dificultam excessivamente a ação dos gestores públicos, sem uma melhoria das finanças públicas. Quando o prefeito de Patos de Minas, já citado aqui em 2001 e 2004, eu fui levado a abandonar um projeto no qual nós trabalhamos durante 3 anos, investindo recursos, tempo de servidores, recursos financeiros, que visava esse plano dotar a administração municipal de modernos recursos de gestão e planejamento. Eu fui da primeira safra de prefeitos posterior à instituição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, justamente porque o excesso de normas gerou tamanha lentidão no processo, acabou se inviabilizando a contratação de um financiamento que já havia sido aprovado do BNDES, com juros atrativos e prazo alongado, em valores que não ultrapassavam 5% da receita anual. Por ironia, o projeto visava justamente preparar o município para uma gestão moderna e adequada à Lei de Responsabilidade Fiscal. Vários municípios tiveram que interromper serviços importantes de forma a cumprir os limites de despesa de pessoal determinado pela lei. Sei de um município em que o prefeito, em final de mandato, teve que dispensar visitadores sanitários contratados para o combate à dengue pelos mesmos motivos, o que acabou acarretando despesas muito maiores para o seu sucessor com o tratamento dos doentes que evidentemente surgirem em razão da falta de prevenção. Outros relatos
dizem respeito às dificuldades do município para renunciar receitas e para criar despesas continuadas no âmbito de projetos de desenvolvimento local. As exigências de compensação e comprovação que as medidas não afetam metas fiscais acabam por inviabilizar políticas de desenvolvimento econômico que são impossíveis de serem implementadas no prazo curto de apenas uma gestão. Nesse sentido, muitas vezes parece estar invertida a prioridade do atendimento e o objetivo final da administração pública, que é o homem, a sociedade, o bem-estar social. A boa gestão e, portanto, a responsabilidade fiscal deve ser um meio para que se atinja esse intento. Por isso, a lei foi criada como instrumento disponível para que os prefeitos possam fazer o adequado planejamento de seus projetos, sem arrecadar pesados ônus de administrações anteriores, nem legar elevados encargos para os seus sucessores. Eu quero, senhor presidente, dar como lido todo esse meu pronunciamento, que finaliza tratando dessas necessidades de aprimoramento, dessa legislação que trata sobre a gestão pública, especialmente no que se trata a questão dos municípios brasileiros. Concedo uma parte ao ilustre deputado Pedro Czai. Deputado José Humberto, quero lhe cumprimentar. Parabéns pelo seu pronunciamento, parabéns pela sua preocupação lá do ano 2000 a 2004, Vossa Excelência como prefeito, e traz hoje, neste plenário, o debate e a importância de modernizar a gestão pública e, na modernização, criar mecanismos que, por um lado, tenham o controle social, mas também a eficiência, a rapidez para fazer a política pública acontecer. Eu, nessa época, coincidentemente, fui prefeito da cidade de Chapecó, sim, para evitar a corrupção. Embora eu tenha o entendimento que o cara que é corrupto encontra formas legais, inclusive para fazer corrupção. E não é a postura do dirigente, do agente público que vai evitar a corrupção. Não é a lei que vai evitar a corrupção, mas é a postura do agente público. Então, por isso, parabéns para Vossa Excelência, que esse é o caminho que nós precisamos trilhar. Apoiar os municípios, modernizar a legislação e facilitar a gestão dos munícipes. Obrigado, deputado. O estabelecimento do regime diferenciado de contratações, estabelecido pelo governo com necessidades específicas, é uma prova de que essa necessidade existe e deve ser discutida não apenas para este setor ou ocasião, e para todos os entes federativos. Eu gostaria também, senhor presidente, de aproveitar o tempo que me resta para dizer aqui a todos os senhores e senhores deputados, que vejo que está na pauta hoje a discussão, espero que ocorra, da PEC 544 de 2002, que cria os tribunais regionais federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regiões. Essa PEC, de autoria do ex-senador Arlindo Porto, que foi prefeito de minha cidade, vice-governador de Minas, e que também foi ministro da Agricultura, essa PEC ela vem trazer uma estrutura melhor ao Judiciário, à Justiça Federal, para atender essa grande demanda necessária, principalmente para Minas Gerais, que é responsável por mais de 50% dos processos que tramitam aqui em Brasília, referentes apenas a Minas Gerais. Então, gostaria de fazer um apelo a essa casa, para que, transcorrido tantos anos, que enfim se paute, se vote essa PEC de extrema urgência e necessidade para todos nós. Também faço, senhor presidente, também menção a um requerimento que trago a essa mesa no dia de hoje, que solicita ao Ministério de Estado de Desenvolvimento Agrário, ministro Pepe Vargas, informações sobre os processos de georreferenciamento estabelecidos pelos decretos 4.449 de 2002, 5.570 de 2005 e que regulamentam a Lei 10.267 de 28 de agosto de 2001. Nós precisamos saber qual o número total de certificados de identificação rural que foram emitidos desde a publicação dos decretos. Qual o número de certificados contemplados pela isenção de custos previstos lá no artigo 8º desse regulamento? E qual o número, a quantidade e os números dos processos em análise? Porque o governo estabelece nas suas políticas uma exigência, mas o aparato estatal não dá vazão, dando margem à desconfiança
inclusive do risco de se ter que pagar propinas para a aceleração desses processos. Nós não podemos aceitar isso, queremos que haja transparência, inclusive porque brevemente a exigência passará também a alcançar, inclusive, as propriedades acima de 250 hectares. E isso multiplica. Para concluir, senhor presidente, isso multiplicará em muito o número de processos que estarão no INCRA solicitando a sua certificação, a sua certificação dos processos de georreferenciamento. Eu quero também, para finalizar, agradecendo a tolerância, senhor presidente, registrar aqui a presença hoje em meu gabinete, para minha alegria, para os prefeito de Monte Carmelo, senhor Fausto Reis, com o vice-prefeito João Batista, dos secretários municipais, doutor Rafael e doutora Gemiro, do prefeito Vajão de Minas, que se encontra conosco, Valtinho, dos vereadores de Riachinho, do Noroeste de Minas, a Marley, o Antônio Luiz e o Luzmar Rodrigues. E também a visita do responsável pelo escritório do Noroeste, do SEBRAE, o meu amigo William, que desenvolve importantes projetos de desenvolvimento econômico para aquela região do nosso estado. A todos, meu muito obrigado, boa tarde a todos e felicidades. Cumprimento, então, o ilustre deputado Zé Humberto, ex-prefeito municipalista, que encerra, assim, essa fase do grande expediente. Passo agora para as comunicações, breves comunicações, respeitando a lista aqui, que chama aqui o deputado Eudo Xavier, do PT do Ceará. Um minuto, senhor presidente. Posso, só para uma questão de ordem. Eu quero aqui registrar... Pedro Isaac.